Boa noite, a paz do Senhor, Deus abençoe, seja bem-vindo, né? Seja bem-vindo em nome de Jesus. Graças a Deus, estamos aqui, né? Domingo, firmes e fortes. E eu tô aqui tentando arrumar meu cabelo, né? Mas tá bom. Glória a Deus. Em nome de Jesus. Espero que você esteja aí, tenha tido e esteja tendo um domingo abençoado. Que você esteja pronta para uma semana aí de vitórias. Que Deus te dê graça, muita misericórdia e te dê forças. É sempre bom, é sempre um prazer estar aqui, né? E hoje nós vamos compartilhar alguns textos da palavra e vamos aprender juntos, amém? E a gente sempre inicia orando. Então vamos orar? E peça para o Espírito Santo falar com você, não eu, né? Eu sempre falo para vocês que se não fosse o Senhor eu nem aqui estaria. Então peça para o Espírito Santo falar com você, peça para que Deus fale com você e que Ele abra teus olhos, né? Que você enxergue o que você não está enxergando. Peça para o Espírito Santo ministrar o teu coração, amém? Em nome de Jesus. Vamos orar? Talvez essa semana você tenha aí vários desafios. Talvez, sabe quando aquele sentimento vem no teu coração de você pensar assim, ai, eu nem queria, sabe, essa semana na minha vida. E por causa dos desafios, situações para serem resolvidas, talvez o teu coração esteja pesado aí com alguma coisa, né, entristecido com alguma coisa. E quando você, assim, às vezes parece que você nem quer sair da cama, não é? Mas Deus, Ele renova nossas forças. Eu já passei por isso diversas vezes e ainda passo. E todas as vezes que eu vou trazer a palavra, todas as vezes que eu vou preparar e ministrar a palavra e compartilhar aqui com você, com vocês, diversas situações acontecem. E a gente percebe claramente que é para impedir. Mas Deus, Ele é maior do que todas as coisas. E Jesus Cristo falou bem assim, aquele que está em vocês, né? Foi Jesus, agora me deu um branco. É maior do que aquele que está lá no mundo. Acredito que foi Jesus. Então, em nome de Cristo, peça que o Espírito Santo fale com você nessa noite, porque diante de tantas situações que nós vimos essa semana e temos visto já há algum tempo, eu preciso da palavra, preciso que o Senhor fale comigo, amém? E que Ele fale com você também, em nome de Jesus. Senhor, meu Deus e meu Pai, muito obrigada por esse momento que nós estamos aqui diante da Tua palavra e todas as vezes que nós nos reunimos para ouvir a Tua palavra, seja na igreja, seja em casa, seja aí pelo celular, né, pela televisão, pelo YouTube, o Senhor se faz presente. E eu sei que o Senhor tem algo para nós, tem algo para mim. Que Teu Espírito Santo fale conosco hoje, meu Pai. Não eu, mas que a Tua palavra fale com cada um. O Senhor conhece a necessidade de cada pessoa. O Senhor conhece o coração, a família, o que cada um precisa. Então abençoa, meu Deus. Fala com cada um. Que Teu Espírito Santo coloque as palavras na minha boca. Que ao ler a Bíblia, as pessoas possam compreender e entender. E que Teu Espírito Santo, que sabe tudo, que conhece todos, que me conhece no mais profundo do meu ser, no mais profundo do Teu ser, fale com cada um de nós. Cobre-nos com o sangue de Cristo, coloca Teu anjo do nosso lado, nos livra e nos guarda de todo o mal, em nome de Cristo Jesus. Amém. A palavra de hoje, ela é assim. Eu estava procurando um título
E eu pensei assim, de tudo que a gente viu essa semana, e temos visto, né, não só esse mês, mas isso vem vindo, né, de muito tempo, a realidade do que temos visto. Porque às vezes nós estamos vendo uma coisa, mas que não é a realidade. Está camuflado, né? É como se você vê assim a aparência, né? Às vezes você vê uma pessoa, a aparência dela é maravilhosa, ela é linda, ou ele é lindo, é cheiroso, é cheirosa. Mas quando você passa a conhecer a pessoa, né? A andar um pouco com ela, né? Tem um ditado aí que diz que você quer conhecer uma pessoa, você come 1 quilo de sal com ela. E é uma grande verdade. E aí você começa aí a ver a realidade. Antes você só via a aparência. E agora você passa a ver, né, depois da convivência, a realidade. Então, qual é a realidade que você tem visto? O que teus olhos têm enxergado? E eu tô falando aí em todos os aspectos. Não só no aspecto da política, da sociedade, da violência, da vida espiritual, em todos os aspectos. Então, uma coisa que assim fica muito claro, e você não precisa ser crente, você não precisa estar dentro de uma igreja, mas se você parar um pouco para pensar e você se ater a olhar além da aparência, além daquelas palavras, né, aqueles jargões que a gente tem ouvido e que a gente ouve em um monte de lugar, nós vemos que existe uma constante oposição a tudo que é divino. Então, quando a gente fala das coisas de Deus, quando a gente fala assim de fazer as coisas corretamente, né, de sermos leais, de sermos éticos, você percebe que existe uma oposição. As pessoas não gostam de ouvir. Por quê? Porque as pessoas querem permanecer no erro. E é incrível, porque as pessoas, o mundo, qualquer um, pode escolher o que quer da vida. Ninguém é obrigado a crer no que eu creio, nem no que você crê. Ninguém. As pessoas são livres para fazer as suas escolhas. Mas incomoda eu pensar diferente. Talvez você pensar diferente. Aquele rapaz que foi assassinado, Charles Kirk, não sei se eu pronunciei corretamente, ele pensava diferente, ele ia às universidades, ele colocava uma tenda, e qualquer pessoa podia se aproximar e fazer perguntas e questionar ele. Em nenhum momento esse moço, e isso é uma trajetória de uma vida, eu estava lendo, ele era mal educado, ou chamava a pessoa de burra, entendeu? Ou ele tentava impor, não, ele explicava no que ele acreditava. E o que irritou? Porque quando ele falava e quando ele expunha e quando ele explicava, toda aquela retórica, toda aquela visão da maioria daquelas pessoas caía por terra. Sabe aquela coisa assim? Eu tô errado, mas eu não aceito que ninguém fale que eu tô errado. Essa foi a questão. Então, quando a gente olha para esse mundo, tudo tá muito além do que é esquerda e direita. As pessoas estão falando assim, porque fulano é de esquerda, porque fulano é de direita. Tá muito além disso, gente. É algo espiritual. A gente percebe a maldade liberada, a violência, a falta de educação das pessoas, a inveja. Tudo isso tá ligado ao mundo espiritual. E não apenas se a pessoa é da esquerda ou da direita. Então eu quero ler alguns textos com você hoje, e aí a gente vai aprender juntos, e vamos tentar entender essa questão do que a gente está enxergando realmente, se o que a gente está enxergando realmente está certo, não é? Então, o primeiro texto está lá em Atos 9, eu vou começar a ler do versículo 1, que é da conversão
de Paulo. Se você não sabe, o apóstolo Paulo, ele era um perseguidor da igreja. Ele odiava quem seguia Jesus. Ele era um homem super importante e ele tinha pego cartas que davam autoridade para ele, e ele foi para Damasco, outra cidade. Qualquer crente que ele encontrasse no meio do caminho, ele podia matar. Qualquer pessoa que dissesse que acreditava em Jesus, eles falavam que eram, naquela época eles falavam que quem era do caminho, né? Eles falavam isso. Ele podia matar. E ele foi com esse ódio, com essas cartas na mão, lá para Damasco, porque diz que tinha muita gente lá que acreditava em Jesus. E olha o que aconteceu. Então, assim, entenda que para Paulo era a visão correta. Ele estava certíssimo. Ele não tinha dúvida do que o que ele estava fazendo era certo. Diz assim a Bíblia. Olha, veja que antes de Paulo, Jesus mudou o nome depois dele, tá? O nome dele era Saulo. Saulo, respirando ainda ameaças, respirava ameaças, olha o ódio dele, e morte contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote, que era a autoridade maior lá do judaísmo, e lhe pediu cartas para as sinagogas de Damasco, a fim de que, caso achasse alguns que eram do caminho, que acreditavam em Cristo, tanto homens como mulheres, os levassem presos para Jerusalém. E depois eles matavam. Enquanto seguia pelo caminho, olha o que aconteceu. Então ele estava com aquela visão. Sabe quando você não tem dúvida nenhuma do que você está fazendo? Enquanto seguia pelo caminho, ao aproximar-se de Damasco, olha o que aconteceu. Subitamente, uma luz do céu brilhou ao seu redor. Ele caiu por terra e ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que você me persegue? Ele perguntou: Senhor, quem é você? Já pensou, você ouviu uma voz aí, não vê ninguém? É assim, né, de sair correndo, né? Mas ele perguntou: Senhor, quem é você? E a resposta foi: eu sou Jesus, a quem você persegue. Mas levanta-se, entra na cidade, onde lhe dirão o que você deve fazer. Os homens que viajavam com Saulo, ele não viajava sozinho, pararam emudecidos, ouvindo a voz, mas não vendo ninguém. Então Saulo se levantou do chão e, abrindo os olhos, olha que incrível, nada podia ver. E guiando-o pela mão, levaram-no a Damasco, que era a cidade que ele estava indo. Esteve 3 dias sem ver, durante os quais nada comeu nem bebeu. Saulo, ele estava indo lá para acabar com os crentes. Tendo a certeza do que ele estava fazendo era correto. Então, o diabo, essa força do mal que está no mundo e que age no mundo, ela cega o entendimento das pessoas. Então, aquele moço que atirou no Charles, ele tinha certeza que ele estava fazendo o quê? Que era certo. Para ele, Charles era o problema. Mas o problema não é Charles. O problema de Saulo não eram os crentes. O problema era ele mesmo. Então as pessoas, elas não querem enxergar. Então, se põe culpa no mundo inteiro. E o diabo, ele potencializa. Então ele faz com que as pessoas odeiem. É como eu disse no começo, você pode crer no que você quiser, você pode ir pelo caminho que você quiser. Respeite os outros que optaram por outro caminho. Mas isso não vai melhorar. Isso não vai. A Bíblia fala que isso não vai melhorar. E eu vou ler para você. Aí vou continuar aqui. Então o Senhor lhe disse: levanta-se, vá para... Aí o que Deus fez? Falou
com um servo dele para ir lá ver Paulo. Olha que incrível. Enquanto Paulo estava cego. Incrível, né? Paulo ficou cego durante 3 dias. Cego, cego. Depois daquela luz. Então o Senhor lhe disse, levanta-te e vá à rua que se chama direita, na casa de Judas. Não é o Judas que traiu Jesus, tá? É outro Judas. Procure um homem de Tarso chamado Saulo. Ele está orando. E numa visão viu entrar um homem chamado Ananias, impor-lhe as mãos, né? Para que recuperasse a vista. Ananias, olha aí, porém respondeu, Senhor, de muito tenho ouvido a respeito desse homem. Todo mundo sabe quem é Saulo. Quanto tem feito aos teus santos, né? Aqueles que creem em ti em Jerusalém. E aqui em Damasco ele veio para fazer a mesma coisa. Até com carta. Para matar, para prender quem ele vê que é do Senhor. Mas o Senhor disse a Ananias, vá, porque este é para mim um instrumento escolhido para levar o meu nome diante dos gentios e reis, bem como diante dos filhos de Israel. Pois eu vou mostrar a ele quanto deve sofrer pelo meu nome. Então Ananias foi, entrando na casa, impôs as mãos sobre Saulo, dizendo, Saulo, irmão, o Senhor Jesus que apareceu a você no caminho para cá, me enviou para que você volte a ver e fique cheio do Espírito Santo. Imediatamente caíram dos olhos de Saulo umas coisas parecidas com escamas, e ele voltou a ver. A seguir levantou-se e foi batizado. Então, para Paulo, ele enxergava perfeitamente. E tudo que ele estava fazendo era o mais certo possível, mas não era. Faltava para Paulo o Espírito Santo. Faltava para Paulo entender que aquele que ele estava perseguindo era Jesus e é Jesus. E é o que a gente vê aí fora. Então, o tema de hoje é esse. O que você tem enxergado? Como você tem enxergado as coisas? Você engole tudo que vão falando? Ou você procura conhecer e ter um entendimento? E acima de tudo você procura a Deus. Porque quem vai revelar as coisas é Deus. 1 João 5,19 diz assim, sabemos que somos de Deus e que o mundo todo está sob o poder do maligno. Você consegue olhar para esse mundo e dizer que não é o poder do maligno? Não dá. Não dá para não dizer. A maldade, ela só aumenta. A fúria. E tiram a vida das pessoas como se não fosse nada. Absolutamente nada. Então, em nome de Jesus, nós sabemos quem reina no mundo. A Bíblia fala sobre isso. E na Bíblia fala que as coisas não vão melhorar, porque a gente olha e tem um mundo aí polarizado, separado. Então assim, o que eu creio, eu creio. O que eu não creio, eu não creio. E não se abre para outras coisas, para ir buscar, para, sabe, buscar um equilíbrio, não. Como é que um rapaz sobe lá, um menino de 22 anos, não sei, 21, nem lembro mais, no telhado e mata outro de 31. Que não estava fazendo mal nenhum para ele. Só porque ele tinha outra ideia. Porque ele falava de Jesus. Né? Então assim, esse mundo, as pessoas não querem ouvir as coisas de Deus. Porque elas querem fazer o que elas querem fazer. Alimentar o que elas querem alimentar. E irrita elas. Elas podem continuar fazendo o que elas querem. É uma escolha delas. Mas irrita você falar que existe outro caminho. Irrita falar que você não faz igual. Que você fez outra opção na tua vida. Então, não se trata de direita, de esquerda. Se trata do que está por trás. Se trata do espírito que está dominando esse mundo. E quando eu falo esse espírito, é espírito com letra minúscula. Então, é espírito do mal. Porque Espírito Santo é sempre com letra maiúscula. Você pode olhar
na Bíblia. Então a visão que a palavra de Deus e o Espírito de Deus nos traz é totalmente diferente da visão do diabo. E em primeiro lugar, o que o diabo faz? Divisão no coração. Quando o seu coração começa a ficar dividido. Hoje eu ouvi um testemunho de um casal que por anos, né, estavam na igreja, foram casados e de repente a mulher foi para a faculdade, já tinham filhos, 3 filhos. E depois, quando ela entrou na faculdade, a cabeça dela mudou. E ela achou que o casamento era uma perda de tempo, né? Uma coisa assim. E aí ela separou, depois de 1 ano e meio que ela separou, ela casou de novo com o mesmo homem, né? E quando ela separou, ela chorava. Depois que ela entendeu que não mudou nada, né, na vida dela, e que o casamento não era o problema, eu fiquei pensando, em que momento, porque isso não aconteceu de um dia para o outro, vocês concordam? Em que momento mudou? Em que momento o coração, ele não queria separar, ele queria continuar, ele não queria. Mas em que momento o coração dela mudou? O que aconteceu para o coração dela mudar? Se eu tivesse lá, se eu pudesse falar com ela, eu ia perguntar isso. O que aconteceu? Porque uma das coisas que o diabo faz é trazer uma divisão no coração. Isso é a primeira coisa. Então, para mudar a minha visão ou impedir que eu enxergue a realidade das coisas que estão acontecendo, ele traz uma divisão no meu coração. O meu coração já não é totalmente de Deus. Eu já não creio totalmente. Eu já acho que eu não preciso mais ir para a igreja. Eu já começo a ver, enxergar os defeitos das outras pessoas. Olha, todos nós temos defeitos, inclusive eu. Às vezes eu olho para mim e eu falo, Senhor, até quando o Senhor vai ter paciência comigo? Tenha mais um pouco, por favor, que eu tô vendo que eu tô errada. Então assim, se eu medir a minha fé ou basear a minha fé em seres humanos, é claro que a gente tem comunhão com pessoas, oramos pelas pessoas, queremos que as pessoas melhorem, muitas vezes valorizamos as pessoas naquilo que elas têm de bom, com certeza, tudo isso vale, é válido e é real. Mas eu não posso basear a minha fé nas pessoas, porque ser humano é falho. Quem não falha é Cristo. Ele nunca falha. Então a Bíblia, em 1 João 2, 15 e 17, fala assim, não amem o mundo, nem as coisas que há no mundo. Olha, entenda uma coisa, Deus não está falando aqui que você não pode ter o seu carro, e cuidar do seu carro, ter a sua casa, cuidar da sua casa. Não é nada disso, tá bom? Não ame o mundo, é as coisas que o mundo domina. A idolatria, a maldade que está por trás de muitas coisas com aparência do bem. Então não amem o mundo nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo e o amor do Pai não está nele. Quer dizer, se as coisas do mundo, os valores do mundo forem maiores na tua vida do que Deus, então o amor, onde está o seu coração, já está lá. E a Bíblia fala, onde está o teu coração, aí está o teu tesouro. Então, o que é mais importante para você? O que é mais importante para mim, aí é o tesouro. Então, nós precisamos olhar para nós. É o que eu queria ter falado para aquela moça. Aonde aconteceu que você se desviou o teu coração? Em que momento? Porque a separação foi o desfecho final. Certo? Mas a coisa começou antes. É aí que nós precisamos tomar cuidado. Porque tudo que há no mundo, os desejos da carne, os desejos dos olhos, a soberba da vida, não procede do Pai, mas procede do mundo. E a gente leu que o mundo jaz, pertence ao diabo. Ora, o mundo passa, bem como seus desejos, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre.
quando a gente olha esses influencers, né? Que às vezes você tá olhando alguma coisa lá na internet e aparece essas pessoas, né? E a gente vê quanta superficialidade. Quanta coisa que não é importante. A gente tem que tomar cuidado com isso. Sabe? Ter a nossa vida firmada naquilo que realmente importa. Naquilo que realmente é um valor eterno. Foi como eu disse, você pode, claro, ter os seus bens, não é isso que Deus está falando. Mas aonde está o seu coração, o amor, aquilo que é valioso para você. E aí ele fala, o mundo passa, tudo isso vai passar, eu sempre falo. Essa dor, essa luta, esse momento, vai passar, vai passar. Mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Aí está falando de salvação, de eternidade. Então, se você pertence a Deus, você o ouve. Então, o que é que a gente está ouvindo? Então, porque alguém lá, investido talvez de um poder, não sei, fala, tem toda aquela retórica e usa aquelas palavras, né, aqueles jargões, você já acredita? Então a gente precisa, sabe, começar assim a analisar as coisas. A gente não é um depósito que vão jogando um monte de informação e querendo fazer a nossa cabeça. Então, vá à Bíblia, vá até Deus, vá ao Espírito Santo. Ele é que mostra as coisas para nós. 1 João 4,6. Nós somos de Deus, aquele que conhece a Deus ouve a Deus. Olha que lindo. Então, quem conhece a Deus, ouve a Deus. Aquele que não é de Deus, não ouve, não adianta. Então, em uns cortes que teve lá no Instagram, né, eu vi o Charles, as pessoas chegavam até lá, faziam as perguntas, então ele falava do posicionamento dele, daquilo que ele cria. Aí, quando era base científica, então ele debatia cientificamente, tá? E a gente via a fúria das pessoas, o ódio, porque ele, um homem muito inteligente, né? A gente percebe, ele desmontava aquelas mentiras. Sabe aquela pessoa que só ouve uma coisa, chega lá com todo aquele formatinho, né? Aí vem alguém e desmonta. Mas assim, desmonta nos fatos. Não em bobeira, não em ilusões, não. Fatos científicos. E sabe o que acontecia? Alguns até falavam, você está certo, é verdade. E outros saíam com ódio. Quer dizer, como Paulo. Sabe aquela certeza do que eu estou falando é o correto? Então precisa de uma luz brilhar, né? E ele cair cego. Para depois voltar a enxergar de verdade o que nunca enxergou. Então, assim, o que é que você tem enxergado? Em segundo lugar, as atitudes falam por si só. Então, não adianta, né, um discurso maravilhoso. As atitudes é que falam. Então, e eu falo isso para mim. Então, não adianta eu falar. Como é que eu vivo? Né? Quais são minhas atitudes? Qual é a minha postura diante de certas situações? Porque falar, gente, todo mundo fala. Agora eu quero ver agir. Né? Eu quero ver ser diferente. Pôr a palavra em prática, porque pôr a palavra em prática não é fácil. Não é fácil. Porque os teus sentimentos humanos, eles gritam. Né? Quando você se sente injustiçado, quando você se sente desprezado, quando alguma coisa não dá certo na tua vida ou na tua família. Aí é que nós vamos ver a resposta. A resposta que nós estamos dando. Olha o que diz 2 Timóteo. Timóteo foi um aluno de Paulo. 2 Timóteo 3, de 1 a 5. Mas você precisa saber disto. Nos últimos dias sobrevirão
tempos difíceis. E aí, nós estamos vivendo tempos difíceis? Pois os seres humanos, olha o que ele fala. Vamos ver se é verdade ou não que nós estamos vivendo hoje. Pois os seres humanos serão egoístas, avarentos, orgulhosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, ímpios, sem afeição natural, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem. Olha a lista. Traidores, atrevidos, convencidos, mais amigos dos prazeres do que amigos de Deus. Tendo forma de piedade, aparência. Parece perfeito, sabe? Parece aquela pessoa boa, mas negando o poder. Ou seja, não é real. Fique longe também destes. Parece, só parece. Esse mundo vive de aparências, mas não muda genuinamente o coração. Cuidado com o engano. Cuidado com o que você ouve. Sabe, você é inteligente. Vai buscar conhecimento. Vai ler. Leia a Bíblia. Peça para Deus falar com você. Ouça sim jornais, mas não ouça apenas um. Saia desse jornalismo aí da televisão e vá para aquele jornalismo que está, sabe, fora dessa mídia. Porque é engraçado, você vai falar com um jovem aí da faculdade, meu Jesus Cristo. Era o Saulo antes de Jesus. Certeza absoluta do que eu sei é o certo. Né? Certeza absoluta, mas não é. Então, cuidado com o engano. E por último, não tenha medo. Porque a Bíblia ela nos mostra como vai terminar as coisas. E como as coisas caminham. E é incrível que você olha esse mundo e não tem como dizer que a Bíblia não está se cumprindo. Muitos podem até dizer, mas isso é assim mesmo, o mundo sempre foi assim. Não, não, o mundo não foi sempre assim. Eu, na minha época de criança, nunca que eu levantei a voz para o meu pai e para minha mãe. Não era louca. E não tinha ameaça. Era uma questão de respeito. A gente respeitava pai e mãe. Quando que pai e mãe tinha que ficar mandando fazer coisa? Nossa, acabava o almoço, a gente já se levantava para lavar a louça. Se não era a gente, era a irmã. A gente já, não é? Oh, não, precisa ir no mercado. Não, mãe, eu vou no mercado, mãe. O respeito que a gente tinha na escola, o respeito ao professor. Gente, eu não sei como que os professores ainda estão aguentando dar aula. Principalmente nas escolas estaduais e municipais. Porque é um absurdo do que a gente está vendo por aí. O pai, a mãe, se você falar qualquer coisa para o filho, ele vai lá e bate em você. E se bobear, te mata. Antigamente, se um professor falava de nós e chamava pai e mãe, nossa, quem é que a gente levava uma coça quando chegava em casa? Porque o pai e a mãe da gente ensinava a gente a respeitar o professor e o pai e a mãe da gente confiava no professor e respeitava o professor. Então o mundo mudou. Eu vejo as meninas hoje, elas não querem fazer nada na casa. Elas não querem ajudar as mães, elas não... Olha, assim, eu fico muito triste com o que eu vejo aí, eu vejo geral, acho que vocês também veem. E eu não sei se faltou disciplina de pai e mãe, eu já não sei, né? O que aconteceu aí no meio do caminho, mas
as coisas vão terminar dessa maneira. Então, é o que a gente leu lá, que Timóteo falou. Arrogantes, não respeitam pai e mãe, presunçosos, amam mais as coisas do mundo e não quer saber de Deus. Deus irrita. Deus irrita eles. A Bíblia diz assim, nós estamos terminando, Mateus 24, versículo 3 em diante. Jesus estava sentado, isso aqui, esse texto já é no final, e logo Jesus ele ia ser crucificado, né, preso para ser crucificado. Jesus estava sentado no Monte das Oliveiras, quando os discípulos se aproximaram dele, em particular, lhe pediram, diga-nos, quando essas coisas vão acontecer, e que sinal haverá da sua vinda e do fim dos tempos? Porque Jesus tinha falado algumas coisas, contado algumas parábolas, e lá no particular os discípulos queriam saber mais. E Jesus respondeu, tenham cuidado para que ninguém os engane. Haverão muitas pessoas que vão tentar nos enganar. Porque muitos virão em meu nome, dizendo, eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. E vocês ouvirão falar de guerras e rumores de guerras. Não é o que a gente ouve? Fiquem atentos e não se assustem. Então, não tenha medo, porque é necessário que isso aconteça, mas ainda não é o fim. Então, nós vamos passar por isso. Porque nação se levantará contra nação e reino contra reino. Haverá fomes, terremotos em vários lugares. Porém, todas essas coisas são o princípio das dores. Então, é o princípio ainda, mas vai piorar. Vocês serão, olha o que vai acontecer. Você está preparado? Então, o que aconteceu com o Charlie e o que acontece com um monte aí que a gente não sabe, que nem é noticiado. Eu estava vendo uma reportagem sobre a Coreia do Norte. Se uma Bíblia, presta atenção nisso, se uma Bíblia, e isso é verdade, quem estava falando era uma pessoa que conseguiu escapar da Coreia do Norte. Então não é uma fábula, não é uma coisa que alguém inventou. Ele falando com mais outra pessoa que escaparam, né, da Coreia do Norte. Sabe que a Coreia do Norte é daquele gordinho, né, que passa lá de pai para filho, e é comunista, extremistas, né? E se você for achado com uma Bíblia na sua casa, você, a sua família, primos, tios, é toda a família. Não é só você, seu filho, sua esposa. Ou são mortos, ou eles vão para campos, como se fossem os campos lá da concentração dos judeus. Trabalhos de carvão, sabe? Nas minas, é para lá que vai. Se não for mortos. Se você for achado com uma Bíblia. Então, essas coisas estão acontecendo. Lá na Somália, um monte de cristãos foram mortos. Vá para a mídia que está fora da TV. A mídia séria da internet, que tem coisa séria na internet, não é só coisa que não presta. Na Somália, um monte de cristãos foram mortos, assassinados. Uma igreja inteira foi queimada, com todas as pessoas dentro. E isso acontece em vários lugares. Mas eles não noticiam muito pouco. Se você for ver sobre as igrejas perseguidas, põe aí no Google, igreja perseguida. Você vai ver toda a listagem das igrejas perseguidas, que, ou seja, não admite a fé cristã. Então é isso aí, ó. Vocês serão entregues para serem maltratados e eles o matarão. Vocês serão odiados por todas as nações por causa do meu nome. Então não é direita e esquerda. Não é Bolsonaro e Lula. É por causa do nome de Jesus. O nome de Jesus incomoda. E aí você pode pensar assim, como eu já ouvi. Porque esses crentes... Não. Nós não somos perfeitos.
Nós falamos Jesus. Jesus é perfeito. E nós que temos Jesus, temos que falar de Jesus e que ele é o caminho, a verdade e a vida. E não existe salvação fora de Cristo. Agora, ainda estamos num Brasil livre. Você quer, amém. Se você não quer, amém. Cada um escolhe. Mas você não pode ofender quem quer. Assim como eu não posso ofender a religião dos outros. Eu tive um tio, uma tia que morreram. Eles eram católicos. E eles morreram de uma maneira bem triste. E eles eram muito católicos. E quando eles faleceram, assim, não teve velório, enterro, nada disso. Foi assim uma coisa muito rápida. Minha mãe veio para mim e falou, vamos pedir. Nós não somos católicos. Mas minha mãe falou, vamos pedir na igreja que eles iam para fazer a missa de 7º dia. Então assim, e fizemos. Mesmo que a gente não creia assim, o nosso entendimento é outro, mas por respeito a eles. Então assim, precisa quebrar essa mentira. Então, Saulo foi para matar eles lá, qual crente ele achasse. Prender e aquilo era a visão dele, mas não era a visão correta. Não era a visão correta. Nesse tempo, muitos hão de se escandalizar, trair e odiar uns aos outros. Muitos falsos profetas. Então vai ter falso profeta. Vai ter gente que fala que é de Jesus, mas não é. Por isso que eu falei, olhe as atitudes. Porque a atitude é infalível. A pessoa pode até enganar um pouco, mas uma hora ela escorrega. E aí você vê quem realmente ela é. Muitos falsos profetas se levantarão e enganarão a muitos. E por se multiplicar a maldade, aonde a maldade cresce, o amor se esfriará de quase todos. O amor vai diminuir. As pessoas não vão se importar com o sofrimento dos outros. Porque se a maldade cresce, o amor diminui. Aquele, porém, que ficar firme até o fim, que continuar crendo em Cristo e permanecer na sua fé, esse será salvo. E será pregado este evangelho do reino, o evangelho de Cristo por todo o mundo, para testemunho de todas as nações. Então virá o fim. Você vê que facilmente, né, as pessoas pegam algumas situações e nos chamam, né, de fascistas, de homofóbicos, acreditam nas mentiras. E a Bíblia fala sobre a mente cauterizada. Paulo tinha a mente cauterizada. Paulo não, Saulo, né? Antes dele ver a luz de Cristo. E o que é a mente cauterizada? Eu pus aqui para a gente entender direito para mim terminar. Ter a mente cauterizada significa um estado de impenitência. Sabe o que significa impenitência? Que não mostra arrependimento. E incredulidade tão profundo em que não há mais nenhuma sensibilidade moral. A consciência se torna inoperante. Significa um abandono da fé, uma renúncia. E o que a gente vê é isso. As pessoas não aceitam ouvir outra coisa. Ninguém está falando para acreditar, apenas ouça. E quem faz a obra é o Espírito Santo. Então, isso que eu li para você está lá em 1 Timóteo 4:2. Então é isso que a gente tem visto. Mas Jesus já nos avisou, né? A gente ainda fica muito triste, né? Eu fiquei muito triste com o falecimento do pai, lá daquele pai de família e de outros. É que ele, assim, foi uma coisa assim na mídia, né? Assim, atirou nele e todo mundo viu. E foi muito triste ver isso. E saber mesmo que a Bíblia está correta e está se cumprindo tudo. Então a pergunta hoje é essa.
Qual que é a realidade que você tem visto? O que é que você tem enxergado? Então assim, talvez você esteja com escamas nos olhos. E foi duro ver muitas pessoas falando, ainda bem, devia ter morrido antes. Por que que eles falaram isso? Inclusive no Brasil. Porque os seus olhos estão com escamas, não conseguem enxergar. E só a luz de Cristo vai fazer essas escamas cair. Então vamos orar? Eu quero te convidar a fechar teus olhos. E peça para Deus, não eu não sou Deus. Peça para Deus falar, Senhor, o que eu estou enxergando errado há muito tempo? Talvez com preconceito, não sei. Que nem eles falam que a gente é homofóbico, nós não somos homofóbicos. Nós amamos todas as pessoas, mas nós não concordamos, é diferente. É diferente. Nós não atacamos. Tô falando de quem é cristão mesmo, tá, gente? Tem um monte de loucura aí fora. Tô falando de quem é cristão de verdade. Não atacamos, não menosprezamos, nunca. Se alguém atende a gente na loja e que é homossexual, vai ser respeitado e vamos tratar do mesmo jeito. Porque isso é entre a pessoa e Deus. Nós não concordamos, porque a Bíblia fala que está errado. Assim como mentir, matar, ter inveja, não respeitar pai e mãe, também está errado. Então, se eu ver alguém falando uma mentira, eu também vou falar, olha, a Bíblia fala isso. Do mesmo jeito, vocês entendem? Então, nós não somos homofóbicos. Não somos fascistas, né? Então, assim, as pessoas, elas jogam, né? E aí, quem não tem uma visão, quem não para analisar, acredita. Acredita. Então, em nome de Jesus, você vai falar hoje com o Senhor, não? E vai pedir para o Espírito Santo. O que eu estou enxergando que está errado? O que a maneira que eu estou enxergando até hoje é como Saulo estava enxergando, que tinha que ir prender e matar todos aqueles que seguiam a Jesus. Porque eu quero aquela luz, Pai. Aquela luz que brilhou e fez Paulo enxergar o que ele nunca enxergou na vida, eu quero enxergar. Em nome de Jesus. Essa obra do Espírito Santo. E durante a oração eu vou parar um momento para orar. Se você ainda não entregou tua vida para Jesus, não declarou que Jesus é Senhor e Salvador da tua vida, não adianta falar que você gosta de Jesus. Eu acho Jesus legal. Não, os ensinamentos de Jesus são maravilhosos. Não, você precisa, com a tua boca, entregar a tua vida para Jesus. Porque a Bíblia fala, aquele que confessar que Jesus Cristo é Senhor e Salvador da sua vida, esse será salvo. Esse tem um nome escrito no livro da vida, que é o livro que Jesus Cristo vai ler, que está lá em Apocalipse. Senhor, meu Deus e meu Pai, eu te agradeço pela tua palavra, ela não é minha. Eu não tenho capacidade para fazer isso, mas o teu Espírito tem toda a capacidade e faz. O que é que nós estamos enxergando? E que está errado, meu Deus, a maneira que a gente está enxergando. Seja em qual área for, hoje nós falamos um pouco mais da área política, da violência, porque é uma coisa que está muito assim aflorada essa semana, mas pode ser em qualquer área da nossa vida. Sentimental, emocional, profissional, familiar. Talvez nós tenhamos enxergado alguém e nos afastado dessa pessoa, já rotulando esta pessoa, seja lá por que for. E nos esquecemos que o Senhor ama esta pessoa da mesma maneira que nos ama. A Bíblia diz que o Senhor não faz acepção de pessoas. O Senhor ama todas as pessoas. E o Senhor chama todas as pessoas da maneira que elas estão, mas elas não podem continuar do mesmo jeito.
O Senhor nos chamou para mudar de vida em todas as áreas. Então, quem roubava, não rouba mais. Quem matava, não mata mais. Quem se relacionava de uma maneira que a tua palavra condena, não faz mais. Quem tinha ódio, não vai ter mais. Quem tinha inveja, não pode ter mais. Em nome de Jesus, Pai. O que é que a gente está enxergando que está fora de foco? Que está aí como se fosse uma lavagem cerebral. Em nome de Jesus, nós te pedimos que o Senhor nos ajude. Nós precisamos, eu preciso do teu Espírito Santo. Porque essa obra, a obra que aconteceu lá com Saulo e o tornou Paulo, é uma obra do Espírito Santo. É só o Espírito Santo que tira a cegueira e nos faz enxergar. E nos dá entendimento. Se tem alguém que está orando agora ou que vai orar depois, quando ver o vídeo depois lá no YouTube, está com a sua mente cauterizada, é como se tivesse uma mente engessada. Não consegue entender além daquilo que está lá, que foi formado para entender. Não consegue enxergar mais nada. Em nome de Jesus, Pai, quebra isso, Senhor. Desfaz pelo teu poder, tira toda a mente cauterizada. Toda a influência do mal deste mundo. A tua palavra ela é clara. O mundo jaz no maligno, pertence ao maligno. O maligno domina este mundo. E não tem como dizer que não é assim de tudo que a gente vê todos os dias. E é muito triste ver isso. Mas todo aquele que acredita em Jesus é uma luz. Então, se eu vejo alguém passando uma necessidade, eu posso ajudar, eu ajudo. Se eu vejo alguém que precisa de uma oração, eu ajudo. Se tem alguém no hospital, eu vou visitar. Se tem alguém sofrendo, eu vou lá junto dessa pessoa. É isso que Jesus faz. Porque Jesus começou a obra em nós, mas não é para ficar só em nós, é para expandir. E é isso que as pessoas odeiam. Elas odeiam que a gente é transformado e ainda vai transformar outros. Pelo poder do nome de Jesus. Nos ajuda, meu Deus, nos dá força, nos dá ânimo, porque a batalha é grande. Dá uma semana muito abençoada, de portas abertas, de milagres, de cura na nossa vida, na nossa família. Se houver alguém doente, Pai, nas nossas famílias, põe a tua mão agora, meu Deus. Para curar, para sarar, para libertar, Senhor, de toda enfermidade. Não só no corpo, mas na alma e no espírito. Quantos estão depressivos, angustiados, tristes, infelizes, não querem mais viver? Em nome de Jesus, Pai. Só a tua luz pode mudar isso, só o teu poder, só a tua graça e as tuas misericórdias. Porque a vida, ela é valiosa demais. Senhor, em nome de Jesus, abençoa cada família. Cobre cada um com o sangue de Cristo. Coloca teu anjo na casa de cada um, Senhor. E se você quer entregar a tua vida para Cristo, faça essa oração. Senhor Jesus, eu ouvi esta palavra. E eu sei como esse mundo vai terminar. Mas eu quero enxergar de verdade o que eu nunca enxerguei. E o primeiro passo eu entrego a minha vida a ti, Jesus. Eu declaro que a partir de agora, o Senhor Jesus é o único e suficiente Salvador da minha vida. Em teu nome é que eu oro e agradeço. Amém. Amém? Glória a Deus. Obrigada, Betinha, Eunice, Deus abençoe vocês, queridas. Eu quero pedir que você que está ouvindo, que vai ouvir depois, compartilhe, amém? Se foi bênção para você, compartilhe. Se você não se inscreveu no canal, se inscreva, tem o endereço do canal, do meu canal aí na primeira página do Facebook. Se inscreva, lá tem outros vídeos e daqui a pouco eu vou colocar esse, tá bom? Deus te abençoe.
Boa semana, vai na força do Senhor. Eu coloquei um louvor que eu quero que você ouve, tá bom? Ouça, que é Só Quero Ver Você. Tá aí o nome, a cantora, junto aí da descrição. É um louvor maravilhoso. Eu só quero ver Jesus. Deus te abençoe. Fique na paz. Semana que vem, se Deus permitir, a gente tá aqui novamente. Para glória e honra dele. Amém? Deus abençoe.